Oi, meu nome é Amanda. Hoje eu estou aqui para resolver um exercício sobre força magnética com vocês. Então vamos lá. Uma partícula com carga de 5 microcoulomb desloca-se com velocidade de 1000 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com um campo magnético uniforme de intensidade 0,8 Tesla, conforme representado na figura. Caracterize a força magnética que atua sobre a partícula. Então, aqui no exercício, eles estão pedindo para a gente caracterizar a força magnética. O que é isso, então? Como a força magnética é uma grandeza vetorial, não basta eu falar quanto que ela vale, qual que é o módulo dela. Eu também preciso falar qual a direção e o sentido dessa força magnética. Isso que é caracterizar ela. Então, aqui o exercício deu vários dados. Então, ele falou que a carga elétrica, ela vale 5 microcoulomb. O que é esse micro? Ele, na verdade, é uma forma só de simplificar, para não ter que ficar escrevendo 5 vezes 10 a menos 6. Esse micro, ele vale 10 a menos 6. Então, isso aqui é a mesma coisa de escrever 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse 5 Pzinho, que é pico, coulomb, isso ia valer 5 vezes 10 a menos 12 coulomb. Se eu tivesse 5 Mzinho coulomb, ia valer 5 vezes 10 a menos 3. Então, assim, é só uma forma de simplificar mesmo. Aqui no caso, é um micro que vale 10 a menos 6. O exercício também falou de várias outras grandezas aqui. Deu a velocidade, 1000 metros por segundo, o campo magnético, 0,8 Tesla. A gente pode ver que eles estão representados aqui por vetores, porque também são grandezas vetoriais. E entre eles, a gente tem um ângulo de 30 graus. Outra coisa que a gente pode reparar é que tudo aqui já está na unidade do sistema internacional, que é Coulomb, Tesla e metros por segundo. Caso eu tivesse alguma grandeza que não tivesse nessas unidades, eu ia ter que transformar para essas unidades para que eu ache a força magnética em Newton. Bom, então vamos calcular a força magnética. Como que a gente faz isso? A gente sabe que a força magnética, ela é a carga elétrica vezes o produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Quando eu tenho esse xzinho aqui, ó, entre vetores, eu estou fazendo, na verdade, um produto vetorial, que é um produto entre vetores. Então, quando eu faço esse produto, como resultado, eu tenho um outro vetor, que vai ter uma direção e vai ter um sentido. Então, aqui no caso, ó, eu vou ter o vetor velocidade, e eu estou fazendo um produto vetorial entre ele e o vetor campo magnético. Então, o resultado ele vai ser um vetor qualquer que vai apontar para qualquer direção aqui. E esse vetor vai ser o vetor força magnética, no caso. Mas aí, como eu sei qual a direção e o sentido desse vetor resultado desse produto? Eu preciso fazer a regra da mão esquerda. Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar e vou colocar o meu dedo médio na direção do primeiro vetor que aparece aqui, ó. Nesse caso é o vetor velocidade. Então, coloco o dedo médio na direção dele, coloco o dedo indicador na direção do segundo vetor, que aparece aqui, que é o vetor campo magnético. E o meu polegar, ele vai indicar a direção e o sentido do vetor resultado do produto vetorial. Então, aqui no caso, eu posso calcular qual a direção e o sentido da força magnética aqui no exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dedo médio, colocar aqui no V, o dedo indicador no B, e aí eu vou ver que o meu polegar ele vai estar apontando para cima, ó, 90 graus para cima. Então, isso significa que a força magnética, ela está aqui para cima. Então, eu já achei o sentido e a direção dessa força magnética. Então, agora só falta achar qual o módulo dela. Bom, então, para eu calcular o módulo da força magnética, eu vou precisar resolver esse produto vetorial aqui. Então, eu preciso achar o módulo desse produto vetorial também. O módulo do produto vetorial, ele é definido com o módulo de V vezes o módulo de B vezes o seno de θ. Sendo que esse θ aqui é o ângulo formado entre os dois vetores dos quais eu estou fazendo o produto vetorial. Ou seja, o ângulo entre V e B, nesse caso aqui, que foi dado aqui no exercício, ó, o ângulo 30.
E esse módulo aqui de V, isso significa, e de B também, isso significa que eu vou pegar só o valor de V. Então, eu vou ignorar aqui a direção e o sentido de V e B, eu vou colocar só os valores deles, que são 1.000 e 0,8, e aqui eu coloco 30, daí eu consigo calcular o produto vetorial entre V e B. Bom, então agora está bem fácil para a gente calcular a força magnética. Bom, então agora está bem fácil para a gente calcular o módulo da força magnética, que ele vai ser Q vezes módulo de V vezes módulo de B vezes seno de θ. E agora é só a gente substituir os valores. Então, o Q era 5 vezes 10 a menos 6. O V é 1.000. O B é 0,8. E o θ é 30. Aí, aqui, para facilitar as contas, a gente pode transformar esse 1.000 em uma potência. Então, como aqui tem 3 zeros, isso é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então, agora a gente pode multiplicar essas potências. Como elas têm a mesma base, aqui é bem simples, porque é só manter a base e somar os expoentes. Então, menos 6 mais 3 é menos 3. E o seno de 30, ele vale meio. Então, o módulo da força magnética vai ser 5 vezes 0,8 vezes 0,5 é 2, que eu já tinha feito aqui. Isso vezes 10 é menos 3 newtons. E esse, então, é o módulo da força magnética. E a gente já tinha achado a direção, né, a orientação dessa força magnética, que era para cima. E agora a gente achou o módulo, que é 2 vezes 10 a menos 3 newton. Logo, a gente conseguiu caracterizar a força magnética e o exercício está resolvido. Espero que tenha dado para entender. Obrigada pela atenção de todos e até mais.